Obrigado, Marinho. Graça e paz, amados. Que responsabilidade, né? Pregar logo na abertura da conferência. Mas há uma grande expectativa no meu coração. Eu sou pastor lá na igreja Ágape, em Vitória, pastoreando há 40 anos, completo 40 anos no final desse ano, dia 29 de dezembro, foi dia da minha ordenação ao ministério pastoral. E nesses 40 anos, muito provavelmente, já vivi de quase tudo. Tempos bons, muitos tempos bons. Mas já vivi também tempos difíceis. Já vivi tempos de muita alegria, de muito regozijo, mas também já vivi tempo de muito choro. Eu não sei qual é o tempo da sua vida hoje. Eu não sei o que de fato te trouxe aqui. Foi a insistência do Marinho, ligando para você, dizendo, faz inscrição, por favor, a gente precisa. Eu imagino que não foi. E você não veio aqui por causa desse gigante da fé. Gigante coisa nenhuma, né? Anão da fé aqui. Você não veio aqui por nossa causa. Eu tenho certeza que o que te move a vir aqui é dizer, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso mais de Ti. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite se encontra no livro de Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. O fogo se manterá continuamente ardente no altar. O fogo arderá continuamente no altar. Como eu posso manter o fogo na minha vida? Como é que eu posso viver desse mover de Deus? Nós estamos falando sobre igreja avivada, igreja saudável. Quantos aqui querem ser parte de uma igreja saudável, avivada? Mas eu não sei se você sabe que essa igreja avivada só vai existir quando houverem membros e pastores avivados. Deus não aviva prédios, bancos, cadeiras. Ele aviva pessoas. E sabe de uma coisa, Deus te trouxe aqui, nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, para avivar seu coração, para avivar sua alma, que talvez já perdeu o brilho, já perdeu o fogo. Levítico capítulo 6, verso 8 a 13, eu vou ler numa versão que eu tenho gostado muito, que é NVT, Nova Versão Transformadora. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Levítico, capítulo 6, versículo 8 a 13. Então o Senhor disse a Moisés, dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? O Senhor. Quem iria falar a ordem que Deus deu? Moisés. E quem é que seria, ou receberia a ordem? Arão e os seus filhos. Então, dê a Arão e os seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E aí aparece a primeira vez, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Verso 10, pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida,
removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Verso 12: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se, verso 13, de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu não estou falando para pastores e líderes, eu estou falando para você, filho de Deus, filha de Deus, para você que aqui veio precisando que Deus acenda o fogo que arde, que queima, que aquece, que incendeia, que inflama o coração daquele que serve no altar, daquele que vai ao altar do Senhor. Você é esse sacerdote, você é essa pessoa que serve no altar e que tem a missão, o propósito de nunca permitir que falte fogo no altar. Pai, em nome de Jesus, nós somos ao mesmo tempo 3 em 1. Nós somos o sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício. Ao mesmo tempo, Senhor, nós também somos o altar, porque o meu coração é um altar para o Senhor. No meu coração há um trono onde o Senhor assenta. E ao mesmo tempo eu sou o sacrifício que está sobre esse altar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou esse sacrifício que se apresenta no altar, para que o fogo do Senhor possa arder continuamente, Pai. Que o Senhor abençoe não só os ouvidos que ouvem ou a mente que recebe essa palavra, mas sobretudo o Senhor abençoe cada coração, que a gente saia daqui nessa noite inflamado pela Tua palavra, inflamado pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Se há alguém aqui nesse lugar que chegou aqui com a chama apagada, se há alguém que chegou a esse lugar pensando em desistir, se há alguém que chegou nesse lugar achando que não tem mais saída, se há alguém que chegou aqui sem o fogo, hoje é dia do Senhor incendiar o nosso coração. Pai, abençoa as nossas vidas, fala com cada um de nós, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Pregar sobre isso é tão difícil, porque eu tenho vivido dias bem difíceis. Há 2 semanas que o meu coração está muito abatido. Pastor, é uma coisa mais ou menos assim, do nada surgem esses sentimentos, não é, Danaí? E não aconteceu nada demais, não aconteceu nenhum fato novo, não houve nenhuma situação grave que pudesse fazer com que esse abatimento ou desânimo chegasse ao meu coração, mas eu comecei a perceber alguns sinais na minha vida, de que alguma coisa não estava legal, que alguma coisa não estava, no lugar, e eu comecei a perceber essa tristeza, às vezes profunda, vindo no meu coração, e essas 2 semanas foram semanas difíceis. Eu falei, meu Deus, e eu tenho que pregar sobre fogo no altar.
E parece que Deus faz a gente viver essas experiências, passar por isso, para a gente entender o coraçãozinho de cada um de nós. Para você que está ministrando, eu fiquei pensando uma metáfora que eu pudesse usar para ajudar a gente a entender isso. Você já andou com um carro na reserva? Já andou? Eu me lembro de 2 experiências minhas, e foram definitivas para nunca mais eu permitir meu carro andar na reserva. E uma dessas vezes, meu carro parou no centro de Vitória. Quem conhece o centro de Vitória sabe que é só uma rua, né? Só uma avenida, por onde passam todos os carros que passam pelo centro de Vitória. E meu carro parou por falta de gasolina, e eu tinha que empurrar esse carro até chegar num posto. Imagina o transtorno que eu causei a mim, e eu causei a um bocado de gente, porque eu me permiti andar com o carro na reserva. Minha esposa Wanda, eu brigo com ela muito por causa disso. Ela sai com o carro já com o ponteiro chegando na reserva. Eu falo, amor, tem que abastecer. Sabe o que ela faz? A abençoada, ela sai e volta, e eu falo, amor, você abasteceu o carro? Ih, amor, eu esqueci de abastecer. Eu falo, graças a Deus, que não acabou o combustível com você no trânsito, porque se acontecesse, eu sei que você ia me ligar desesperada, aonde você estivesse, para eu ir lá te socorrer. Dá para você entender a metáfora? Muitos de nós estamos servindo a Deus com o carro na reserva. Muitos de nós estamos tentando fazer a obra de Deus sem combustível, sem fogo queimando no peito, sem fogo ardendo em nós. Eu não estou falando de um desânimo que aparece em um dia e no outro já vai embora. Eu não estou falando daquela semana difícil que você enfrentou porque não entrou dinheiro suficiente na conta da igreja e você sabia que tinha um monte de coisa para pagar e você fica desesperado, dizendo, da onde vai surgir o milagre? Eu estou falando de você persistir e de tantas vezes insistir em andar com o carro na reserva, sem fogo dentro de você, sem paixão, sem ânimo, achando, eu vou dar conta de chegar onde eu tenho que chegar, eu vou conseguir, findar esse ano, eu vou conseguir findar o meu ministério, eu vou conseguir chegar do outro lado com o combustível que eu tenho. Mas isso é um engano. E muitas vezes, no meio do caminho, a gente se vê parado, bloqueado na nossa vida espiritual, deixando de crescer, deixando de fluir no Espírito, porque a gente simplesmente não se deu conta de que algumas coisas estavam acontecendo. No carro, graças a Deus, existe um ponteirinho que te avisa que o carro está na reserva. E agora eles fizeram, ainda melhor, porque o ponteirinho já te avisa, pelo menos no meu carro, que é um Fiat Argo, com 2 pontinhos para entrar na reserva, ele já te avisa. E não só, acende a luzinha, mas aparece agora uma mensagem no meu painel: você precisa parar para abastecer. Que bom seria se a gente tivesse em nós um ponteirinho desse, dizendo assim: Gedimar, para um pouquinho,
o fogo está apagando, a chama já não arde mais, sua paixão já não é mais a mesma. Você precisa parar para abastecer. Embora não tenha um ponteirinho, a gente começa a perceber, alguns sinais vão aparecendo. Mas antes de eu dizer esses sinais, eu quero dizer 3 coisas rapidamente para você. Primeiro, o fogo não se apaga rapidamente. Quem já assou churrasco aqui? Quem é bom churrasqueiro aqui nesse lugar? Cadê os bons churrasqueiros? Pode convidar, porque eu amo churrasco, tá? Pode assar uma carne gostosa amanhã, por exemplo, um bom dia para você fazer isso. Mas eu não sou churrasqueiro, obviamente, não é minha praia. Mas uma das coisas que eu percebo quando a gente assa churrasco, e eu faço isso numa churrasqueirinha de alumínio, é que depois de você assar o churrasco, comer a carne, lavar as vasilhas, deixa a churrasqueira lá, né, esfriando, você volta lá, bota a mão ainda na churrasqueira, o que está acontecendo? Ainda está quente. O fogo não se apaga rapidamente. Ele vai se apagando pouco a pouco, às vezes de uma forma imperceptível, às vezes de uma maneira que você não se dá conta, mas o que você vai vendo é que esse fogo vai se apagando. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando o fogo apaga, o que resta é fumaça. Joga água num braseiro do churrasco. O que vai fazer? Sobe fumaça imediatamente, na mesma hora, fumaça vai aparecer. A aplicação para nossas vidas é que muitas vezes nós estamos espalhando simplesmente a fumaça da religiosidade. Não experimentamos mais o fogo da verdadeira espiritualidade, o que há em nós é só fumaça que se esvai. Sabe, é tão fácil a gente, né, a gente cantou agora mesmo, a gente apresentar coisas fingidas para Deus. É fácil subir no púlpito, a gente já aprendeu a fazer isso, eu estou fazendo isso há 40 anos. É fácil subir no púlpito e jogar fumaça para as pessoas. De apresentar, sabe, algo muito parecido com a verdadeira espiritualidade, mas que não é espiritualidade. Outra grande verdade que a gente precisa entender é que quando o fogo se apaga, o holocausto não queima, e ele vai ficar frio. Quem aqui gosta de comer carne fria? Lá no churrasco, você está com carne na churrasqueira, e você tem carne na vasilha onde o churrasqueiro já, né, partiu aquela carne há algum tempinho. Qual você vai escolher? Você vai falar como? Eu quero dessa aí, quentinha. Por que você está oferecendo holocausto frio a Deus? Se você não come carne fria, você acha que Deus vai querer seu holocausto frio, que não queima mais? Muitas vezes é isso que está acontecendo conosco, que estamos no ministério. Eu vou completar 40 anos, gente. Não é fácil correr mais com a mesma força, não é fácil manter mais o mesmo pique, não é fácil manter mais as mesmas coisas. E eu não estou falando de força humana, eu não estou falando, sabe, de você ter
um ânimo, porque isso é seu temperamento. Marcelo é assim, Marcelo, onde ele chega, né, Marcelo abafa todos os outros sons, porque ele é assim, é o temperamento dele. Eu não estou falando do seu temperamento, eu estou falando do seu coração diante de Deus, que arde, que queima. Seu coração que tem fome e sede de Deus. Igreja avivada precisa de pastores e líderes avivados que mantêm a chama acesa no seu coração. Mas eu falei que eu ia falar sobre alguns sinais que a gente pode, quais são, né, esses sinais que a gente pode começar a perceber que na vida da gente está faltando fogo. A primeira coisa que a gente vê é que sem fogo vai faltar santidade, vai faltar pureza. Querido, é automático. Comece a negligenciar o fogo de Deus na sua vida e automaticamente o pecado vai chegar. A mosca posa em cima da churrasqueira? Não. Onde ela pousa? Na carne fria. Você está entendendo? Na hora que a carne esfria, meu irmão, na hora que o fogo para de arder dentro de você, é nessa hora que a mosca do pecado vai chegar. É nessa hora que você vai se abrir para aquilo que contamina o seu coração, para aquilo que te afasta de Deus, que apaga ainda mais o fogo de Deus na sua vida. Quando o fogo se apaga, a carne, a carnalidade aparece. Se você começa a perceber na sua vida falta de santidade, de amor à santidade de Deus e apego à carnalidade. 2002, eu vivi um período terrível na minha vida. Eu não lembro se eu já compartilhei isso aqui, mas foi um tempo que eu vivi envolvido em pornografia. Eu pastor, gente, casado. E eu não conto isso com nenhum prazer, pelo contrário. Mas sabe o que eu identifiquei? Quando foi que a pornografia encontrou espaço na minha vida, quando o fogo de Deus na minha alma havia se apagado. Eu era só mais um profissional. Eu era só alguém que ia lá bater cartão. Já não havia mais desejo pela santidade de Deus. Segundo sinal para você perceber se está faltando fogo, é que sem fogo vai faltar paixão no seu coração. O que vai ficar no seu coração é só a obrigação. Quantos aqui já foram pregar por obrigação? Já foram ministrar por obrigação? Já foram fazer uma visita por obrigação? Já foram orar com um enfermo por obrigação? Mas quantas vezes você já fez isso com paixão? Quantas vezes você fez essas coisas com uma profunda alegria na sua alma que te invadia completamente, você não via a hora para começar a fazer as coisas que Deus pede para você? Mas se falta fogo, vai faltar essa paixão, você vai ser só um profissional. Das 7 igrejas que Jesus escreveu, das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, 3 delas. A primeira, que é quem? Para quem ele escreveu a primeira carta? Éfeso. Capítulo 2, versículo 4, ele diz o quê? Tenho, porém, contra
que você apagou o fogo, você perdeu o primeiro amor. Já não tem mais aquela mesma paixão. Depois você vai para a quinta carta, a igreja de Sardes. Ele diz, capítulo 3, versículo 4, você tem nome de que está viva, mas está morta. Se Deus falasse isso para nós hoje, como é que Ele falaria para mim? Como Ele falaria para você? Gedimar, você tem aparência que está vivo, mas você está morto. A última carta, a carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Ele diz a essa igreja de Laodiceia: você não é nem fria, nem quente. E porque você é morna, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quantas vezes a gente faz parte desse grupo de pessoas? Sabe, querido, essa noite Deus está dizendo, se você percebe que tem falta de paixão no seu coração, é tempo de você olhar para o altar, é tempo de você olhar para o fogo, se não está faltando o fogo, se o fogo parou de arder no seu coração. Terceiro sinal de que está faltando fogo, é que sem fogo vai faltar apetite, fome espiritual. Falar para pastores e líderes que pregam semanalmente. Eu creio que no início do meu ministério, eu pregava, sem sombra de dúvida, 5 vezes por semana, no mínimo. E eu tinha que preparar a mensagem, eu tinha que estar fazendo mensagem o tempo todo. O grande problema para nós é que a gente está tão em contato com o alimento para preparar para os outros, porque a gente não tem mais fome da palavra, a gente não tem mais fome das coisas de Deus. Quinta-feira eu estava na célula lá na minha casa, e a gente cantou uma canção, eu falei, meu Deus, parece que isso não é mais minha realidade, sabe, de eu ficar desesperado pela presença de Deus. Gedimar, mas você já tem 44 anos de convertido, 45 anos de convertido, você quer ter a mesma? Eu quero ter a mesma fome pelas coisas de Deus, eu quero ter o mesmo apetite que eu tinha. Quando eu me converti, eu li o Novo Testamento 50 vezes em um ano. Eu decorei o livro de Efésios. Tal era a minha fome pela palavra de Deus. Hoje, às vezes, para ler uma vez no ano a Bíblia, que dificuldade. Não que isso diz alguma coisa sobre espiritualidade, não é a quantidade de versículos que você lê, mas é o quanto você aplica na sua vida, que conta. É como essa palavra tem transformado você. Se ao ter contato com a palavra, você sai diferente, você sai confrontado, animado, encorajado, movido por Deus. Não lê simplesmente porque você tem que ler para pregar para outras pessoas. Quarto sinal é que sem fogo vai faltar fé em nós. Você deve se lembrar quando Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão enfrentando uma tempestade no mar.
Eles olham para Jesus, falam o que de Jesus? É um fantasma. Ao entrar no barco, Jesus falou o que para eles? Homens de pequena fé. Quando o fogo no nosso coração vai embora, a fé vai junto. Você não acredita mais nas coisas de Deus. A nossa pregação passa a ser simplesmente racional ou emocional, mas não é mais sobrenatural. Porque a gente não vive mais nessa dimensão da fé. Você começa a ver fantasma para todo lado. Você começa a ficar acuado e amedrontado diante das circunstâncias da vida. Quando falta o fogo, você deixa de confiar em Deus e passa a confiar apenas em você mesmo. Deus tem me confrontado esses dias, porque uma das causas que eu tenho identificado do meu desespero é que nós acabamos de inaugurar o nosso prédio lá. 25 anos a gente lutava para ter um prédio, e a gente tinha tão pouco tempo, Marinho, que a gente entrou em tanta dívida, parcela, coisa para pagar, e agora a conta está vindo, e eu falo, Deus, e agora? Mas todas as palavras que Deus dá a mim, nesse tempo, tem sido, confia, eu sou o Deus da provisão. E o que tem acontecido tem sido milagroso. Que tem semana que tem 10, 15 mil para pagar, e não entrou nada. Aí o tesoureiro fala, pastor, tem isso para pagar essa semana, o que a gente vai fazer? Esperar. E na hora certa, no momento certo, a bênção de Deus chega, o milagre acontece, a provisão vem, e a gente vê a mão de Deus agindo. Mas quando falta fogo, você não confia mais. Você acha que você tem que dar o jeito. Mas agora que eu cheguei na mensagem, e meu tempo já foi embora, como é que eu mantenho o fogo aceso? O que eu faço para que o fogo continue aceso na minha vida? Tem 4 dicas, 4 instruções na minha Bíblia. Esse trecho está com o subtítulo dizendo instruções sobre o holocausto. Você quer manter o fogo aceso no seu coração? Há 4 coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, remover as cinzas. Você olha o verso 10, ele diz, pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Eu falei que eu não sou churrasqueiro, mas uma das coisas que eu aprendi é que você nunca bota carvão novo em cima de cinza velha. Teve um dia, e por preguiça, eu confesso, falei, não vou tirar essa cinza não. Coloquei uns carvões bonitos em cima, coloquei fogo, usei todas as técnicas possíveis que eu conhecia para acender churrasco, para acender carvão, e nada funcionou, porque a cinza fria esfriava o carvão, e não deixava o carvão pegar fogo. Depois de perder lá 20, sei lá, quanto tempo, eu entendi, falei, agora eu vou ter 2 trabalhos. Aí eu tive que tirar todo o carvão que eu tinha colocado, toda a cinza que estava por baixo,
Coloquei o carvão de volta, não aquele mesmo carvão que já estava úmido, mas coloquei um outro carvão, coloquei o fogo. O que aconteceu? O fogo pegou. Primeira coisa para você fazer na sua vida: remova as cinzas. Que cinzas são essas? Algumas delas podem ser, por exemplo, a cinza do fracasso. Quantas vezes o fracasso bate no meu coração? Tem gente aqui com a cinza do fracasso, que não deixa o fogo de Deus acender, que não permite a chama do Espírito voltar a arder dentro dele, porque ele se sente um fracassado. Outra cinza que pode ser é a cinza da dor. Pastores estão feridos, e muitos de nós carregando dores no nosso coração. Por que o fogo não arde mais? Porque a cinza da dor, da ferida, está presente na sua alma, e isso impede que o fogo de Deus volte a queimar dentro de você. Outra cinza que pode ser o empecilho para você é a cinza da imoralidade. Quanto pecado, quantos maus hábitos. E a falta de fogo vai eliminar a santidade. A falta de fogo vai alimentar a sua carnalidade. Aí não pega fogo. Porque carne não queima. Carne não pega fogo. E aí a gente tenta fazer as coisas funcionarem e não vai dar certo. O que você tem que fazer? Remova a cinza. Remova a cinza. Eu não sei qual a cinza que está impedindo você de pegar fogo de novo. Eu não sei qual a cinza que pode estar apagando o fogo, a chama do seu coração, do seu ministério. Há muitos altares entulhados de cinza entre nós, pastores. E sabe por que eu sei disso? Porque um dia o meu coração foi assim. Um dia eu me vi desse jeito. Até que eu entendi, era preciso remover essas cinzas, retirar aquelas cinzas do altar, colocar do lado, e dizer: cinza, você não pertence mais a esse lugar. Sabe, Deus está falando para você nessa noite: remova as cinzas do altar do seu coração, e você verá que a chama arderá de novo. Segunda coisa, para eu caminhar para o meu final: trocar as roupas. Olha comigo no verso 11. O sacerdote subia no altar, removia as cinzas, colocava aquelas cinzas do lado do altar, fazia o quê? Tirava a roupa de linho, colocava a sua roupa habitual, descia do altar, pegava aquela cinza e levava aquela cinza para um lugar cerimonialmente consagrado para isso. Quando eu li isso e quando eu entendi esse trocar de roupas, como é difícil para nós, pastores, deixar o nosso traje sacerdotal e vestir as roupas habituais. Quantas vezes os nossos títulos contam mais, e a gente não quer descer, a gente não quer se humilhar, a gente usa as nossas vestes sacerdotais como um escudo, uma proteção, para que as pessoas não vejam a nossa fragilidade. Você deve se lembrar de alguém que fez isso, alguém que usou um véu,
para encobrir a falta de brilho no rosto. E quantas vezes a gente está usando isso porque a gente não quer se humilhar, a gente não quer descer, a gente deixa o orgulho matar o fogo dentro de nós, mas a gente não baixa a guarda, a gente não confessa, a gente não abre o coração, a gente não fala para ninguém, porque a gente não quer perder a postura. Deus diz: tira essa roupa, volta a ser uma pessoa normal. Sabe por quê? Esse momento iguala a todos nós. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu sou igual. Eu tenho que tirar essa roupa do orgulho, essa estola sacerdotal que a gente veste, que esconde a nossa fraqueza, que esconde a nossa humanidade, que esconde a nossa fragilidade. Tira a roupa do orgulho, põe as suas roupas de volta, sua roupa normal, e diz: eu sou o Gedimar, eu sou o Marinho, eu sou o Marcelo, eu preciso da graça de Deus. Não há título, não há função, não há cargo, não há posição. Sabe, querido, que precisa ter um coração sedento por Deus, sedento pela presença de Deus. Quanto orgulho no nosso meio. Vou falar alguma coisa aqui, mas não quero que você leve isso como alguma crítica a você. Hoje está muito comum nos templos ter uma cadeira diferente para o pastor. A gente desceu do púlpito, mas a gente não se tornou um igual com as pessoas. A gente continua dentro de nós, achando que Deus tem que nos tratar de um modo diferente, porque nós não somos iguais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Desce do seu pedestal hoje, tira essa roupa, bota a sua roupa de gente, de humano, porque aí o fogo de Deus vai voltar a arder. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Deus não tem parte com soberba. Deus não tem parte. Baixa a guarda, querido. Baixa a guarda, querida. Terceira coisa, vocês têm paciência? Posso ainda, Marinho, continuar mais 2 pontos. Terceira coisa que você tem que fazer, verso 12, colocar mais lenha. Olha o que ele diz no verso 12, a instrução prossegue. E ele diz assim: o sacerdote vai sair para levar a cinza, mas enquanto isso, ele tem que deixar o holocausto preparado. Aí o texto diz assim: enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Tem que pôr mais lenha. Cada manhã, mais lenha. Pastor, como é que eu boto mais lenha? Cada vez que você ora, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a sua fraqueza, você está botando mais lenha no altar. Cada vez que você obedece, mesmo pagando um alto preço, você coloca mais lenha no altar. Cada vez
que você jejua, que você mata a sua carne, você está colocando mais lenha no altar. Cada vez que você ama aquele que não tem que ser amado ou que não merece seu amor, você está botando mais lenha. Mais lenha. Cada vez que você diz não à tentação, você está botando mais lenha. E o texto está deixando claro para nós, todos os dias, nós devemos colocar mais lenha, para que o fogo continue ardendo. Você já parou de colocar lenha na sua fogueira? E tem um fato bíblico que ilustra muito bem isso. Atos capítulo 28, Paulo está chegando de barco a uma ilha, o barco já está praticamente destruído, ele chega a uma ilha chamada Malta. Você deve se lembrar bem desse episódio. Estava havendo um furacão, uma chuva intensa naquele lugar. Eles aportam nessa ilha, eles estão com frio, e para se aquecer, o que eles fazem? Eles fazem uma fogueira. Paulo percebe que o fogo está se apagando. Paulo sai por ali, tentando achar uns galhos secos. Quando ele pega num galho, o que acontece? Uma cobra pica a sua mão. É isso que o texto diz? Não, não é. A cobra não picou a sua mão. Olha lá no texto, você vai ver. A cobra se agarrou à mão dele. Ficou agarrada na mão dele. Para impedir que Paulo colocasse mais lenha naquela fogueira. Claro que eu estou usando isso como exemplo do que muitas vezes Satanás vai tentar fazer com você. Todas as vezes que você tenta botar mais lenha na fogueira, Satanás vem e se agarra na sua mão para dizer: você não vai fazer isso. Você não vai. Você não vai voltar a queimar. Você não vai voltar a incendiar. Eu estou agarrado na sua mão e não vou deixar, eu vou te impedir. O que Paulo fez? Você se lembra? O texto fala. Paulo sacudiu e falou: Satanás, aqui não. E quem foi para a fogueira foi a cobra. Ela serviu de lenha. Todas as vezes que Satanás tentar te impedir de colocar mais lenha na fogueira, fala para ele: Satanás, eu sacudo você agora, e eu não permito que você me impeça de botar mais lenha na fogueira. Eu vou voltar a arder, sim. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas eu vou voltar a arder. Quarta e última coisa, eu vou terminar. Agora, verso 13, ele diz assim: lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Quarta e última instrução: permaneça aceso o tempo todo. Não dá para apagar em alguns momentos. Fogo apagado é fogo que tem que ser retirado do altar. Então, querido, lembre-se disso, não tem folga. É tão comum a gente, pastor, sair de férias e nem Bíblia a gente leva. E às vezes eu brincando falo para as pessoas: não, eu estou de férias, eu não vou nem orar. Meu irmão, o fogo tem que permanecer aceso no altar o tempo todo.
Eu estou vivendo um tempo muito difícil, Gedimar. Você não sabe o que eu estou passando. É nessa hora que você precisa. Não deixa o fogo se apagar nos tempos difíceis. Não deixa o fogo se apagar porque o tempo está complicado. Porque a situação está ruim, porque você está em crise. Não deixa o fogo se apagar. O fogo precisa ser mantido aceso o tempo todo. Nada pode afastar você do fogo de Deus. Feche os seus olhos, eu tenho que terminar. Em nome de Jesus. Meu irmão, você pode ter chegado aqui com a chama quase apagada. Você pode ter vindo para cá dizendo, já estou tão cansado dessas coisas todas. Mas eu quero dizer para você que sem lenha, o fogo vai se apagar. Provérbios diz isso. Provérbios 26, 20, ele diz, sem lenha, o fogo se apagará. Deixa eu te dizer uma coisa, você não cria o fogo. O único que pode criar esse fogo é Deus. Mas você pode ir em busca dele e dizer, acende esse fogo. Acende esse fogo novamente. Acende esse fogo em mim, Deus. Faz isso de novo na minha vida. Eu quero voltar a arder pelo Senhor. Eu quero cantar canções que falam a verdade. Porque às vezes a gente está cantando mentira. Crente não conta mentira. Crente canta mentira. E quantas vezes nós estamos cantando coisas que a gente não está vivendo. Por ti eu estou, nós cantamos isso, gastando tudo, com amor e com alegria, que nada, você sabe que não é assim. Então feche os seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está precisando que o fogo volte a arder no seu coração. Talvez você precise remover algumas cinzas hoje. Cinzas que estão bloqueando, que estão impedindo, que estão esfriando o carvão, esfriando a lenha. Pode ser que você tenha que tirar as roupas sacerdotais e voltar a vestir as roupas habituais, a voltar a ser gente de novo, a se humilhar diante de Deus, a não usar suas vestimentas sacerdotais como escudo para a sua frieza espiritual. Pode ser que você tenha que colocar mais lenha, querido. Todas as manhãs, todos os dias, dizer, Senhor, eu estou fazendo isso, colocando mais lenha no fogo, mais lenha no holocausto. E isso precisa ser mantido aceso o tempo todo. Não tem folga pastoral, não tem tempo de crise que te dê o direito, ou que justifique você não manter a chama acesa dentro de você.
Sabe, eu não posso terminar isso sem fazer um desafio a você. Se você quer reacender a chama no seu coração, tem uma canção que a gente canta antiga que diz: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Se você quer fazer dessa canção a sua oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sou o primeiro a entender que falta fogo. E que tantas vezes eu estou servindo a Deus com tanque na reserva, com risco de queimar o motor, com o risco de causar um acidente, porque eu estou andando com o carro na reserva.